Olá, filhos sim, maternidade não. Você achou estranho? Incompatível? Pois muitas mulheres querem ser mães sem passar pela maternidade. É uma loucura? Bom, não é não. Uma escritora deu voz a essas mulheres que ousaram confessar detestar a maternidade. Elas juram que amam seus filhos. Agora, a maternidade... Foi a escritora israelense Orna Donath que mostrou à sociedade um pensamento que transgride a convenção da maternidade plena, idealizada. Será que não é hora de rever o nosso comportamento? Repensar o apoio que é dado às mulheres que são mães? Bom, é o que nós vamos discutir hoje no Opinião Minas com a psicóloga Marina Ottoni. Bem-vinda, Marina, tudo bom? Marina, eu vim de uma geração, acredito que você também, que a gente... lembrava das nossas mães com muita raiva naqueles momentos em que elas estavam fartas. E é muito difícil ser mãe de um, de dois, imagina de três. E vocês vão acabar me matando, vocês vão me enterrar, eu vou desaparecer do mapa, vocês vão ver, vocês vão ficar sem a minha presença, eu quero ver o que vocês vão fazer. E é uma geração que lida bem com isso. Ninguém ficou traumatizado porque em algum momento as mães acabaram externando essa dificuldade de lidar com a maternidade e também com o trabalho. E hoje a gente não vê isso. Quando você fala assim, eu não gosto da maternidade, você é praticamente crucificada. O que está acontecendo? Qual que é a diferença dessas duas gerações em relação à maternidade? Eu acho que diferente das mulheres de outra época, eu acho que as mulheres dessa época elas se cobram muito em relação à maternidade porque elas carregam uma culpa muito grande. E eu acho que essa culpa está ligada ao fato que hoje elas são mulheres completamente divididas entre a maternidade e a vida profissional. E são mulheres que encontram muito prazer na vida profissional, né? O que não acontecia antes. Na verdade, antes as mulheres normalmente se dedicavam inteiramente à família e quando elas trabalhavam fora, elas não se dedicavam à profissão como elas se dedicam hoje. Hoje eu acho que as mulheres, elas buscam ser excelentes profissionais e ser excelentes mães, que na realidade são projetos incompatíveis. Porque eu acho que a vida profissional e a maternidade exige da mulher uma dedicação tão grande quanto. Então eu acho que elas carregam muita culpa, muita cobrança em relação aos filhos e com isso elas acabam se sentindo muito culpadas quando elas externalizam o tanto que é difícil ser mãe. Pois é, mas você não pode desistir do projeto de ser mãe, né? É uma coisa que é um caminho que não tem volta. Sim. Você já é mãe. Sim. E pode desistir do projeto profissional, por exemplo, ou ele pode não ficar adequado de acordo com as suas expectativas. Mas aí você vai ser frustrada se você... de verdade, aquilo que você queria era ser uma profissional de sucesso naquela sua área. Como é que a gente trabalha, então, o psicológico dessa mãe? Eu acho que, na verdade, as mulheres hoje, elas têm o direito de fazer escolhas. Se a gente for pensar antigamente, a maternidade era um destino, não era uma escolha. É verdade. Né? As pessoas acreditavam que as mulheres nasceram para ser mães, que elas estavam biologicamente preparadas para isso e que elas vieram ao mundo para ser mães. E a maternidade era a única forma delas se colocarem na sociedade e, inclusive, serem reconhecidas na sociedade. Hoje as mulheres podem fazer escolhas, só que eu acho que a gente vive numa época em que há uma cobrança muito grande em cima das mulheres no sentido profissional também. Da mesma forma que ainda se cobra das mulheres serem um ponto de referência principal para os seus filhos e se dedicarem completamente a eles, eu acho que também há uma cobrança em relação à profissão. E eu acho que não são todas as mulheres que dão conta de trabalhar isso. De, por exemplo, rever os seus projetos profissionais a partir da maternidade. A gente está vendo várias mulheres se reinventando profissionalmente a partir da maternidade ou mudando de profissão, né, literalmente abandonando a sua profissão de origem, encontrando outros caminhos que elas consigam conciliar, mas ao mesmo tempo a gente vê mulheres que não dão conta de renunciar. Mas aí, então, não é a sociedade que tem que rever isso, não? Às vezes a gente cobra demais essa mãe também? Eu acho que a sociedade tem sim que rever a sua posição. Sabe o que eu percebo hoje? Eu acho que muita coisa mudou, mas eu acho que tem algo que ainda permanece muito forte. Essa ideia de que todas as mulheres têm que ser mães. Então, hoje eu acho, por exemplo, as mulheres que optam por não ser. Tem inconsciente, né, Marina? Tem inconscientemente, as pessoas sem perceber, elas te cobram isso. Se você casou, você vai ter filho. Se você teve um filho, você vai ter mais um. E aí ficam reproduzindo isso como se fosse até uma forma educada de abordar uma pessoa, uma mulher, né? E isso eu acho que seja até um pouco assim, além de retrógrado, machista, não seria, não? Sim, mas eu acho que nós ainda estamos muito arraizados desses valores culturais antigos, né? Eu acho que a sociedade mudou,
Mas, de alguma forma, as mulheres ainda é cobrado delas que elas sejam mães. Então, eu acho que a sociedade ainda não lida bem com as mulheres que optam por não sê-lo, ou as mulheres que optam por ser mãe, mas se dedicam a uma profissão e não se dedicam aos filhos como a sociedade acha que elas deveriam se dedicar. Quem vai cortar esse laço, então? É a mulher que vai não adotar a postura? Eu sou chata, não vou ter, não quero. Ou a gente deveria esperar que isso partisse, então, da pessoa que fica reproduzindo esse discurso antigo? Eu acho que nós mesmos reproduzimos esse discurso antigo. Até a gente mesmo? Até a gente mesmo. Mesmo sem a gente querer aquilo, a gente acaba reproduzindo. Eu acho que nós nos cobramos muito. Uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, os blogs de mães. Eu acompanho vários blogs e fico vendo... Nossa, são muitos, né? Eu dei uma busca rápida pra gente, né, inclusive, me preparar para essa entrevista. Eu fiquei impressionada. São pessoas, são personalidades ou não, pessoas que são anônimas, e é uma quantidade de blog absurda. E eu nem sei se todos eles têm um respaldo de um psicólogo ou de um pediatra, alguma coisa assim. Não necessariamente, né? Tem blogs que são de mães que resolveram escrever sobre a sua falar experiência. como é que é a minha experiência. Agora, o que eu observo nesses blogs? As próprias mulheres se cobrando, se discriminando, tendo às vezes uma atitude profundamente preconceituosa com aquela mãe que pensa diferente, com aquela mãe que pensa para além da maternidade. Eu acho que nós mesmos ainda estamos muito imbuídos desses valores e a gente se cobra. Eu acho que talvez uma mudança vai ocorrer se nós começarmos a modificar a nossa posição em relação à maternidade e até sermos mais solidárias umas com as outras. Com certeza. Eu achei muito interessante que o Regretting Motherhood, eu acho que é isso, que a tradução literal seria se arrependendo da maternidade, dessa escritora que eu, inclusive, citei no início da nossa conversa, que é a Orna, ela é israelense. E você vem de um país de origem muçulmana em que procriar, na verdade, manter... você está sempre travando guerras, é uma questão de sobrevivência, ter filhos. Então, não era uma escolha, era uma necessidade. Mas eu vejo assim que apesar da gente ainda ser um pouquinho antigo nesse sentido aqui no Brasil, a gente faz até um pouquinho de piada às vezes com essa brincadeira, né? Assim, e a literatura, mesmo mais antiga, assim, europeia, por exemplo, ela já vai ficando fazendo determinadas reflexões. A gente tem As Horas, que virou filme, inclusive, falando assim da mulher que simplesmente renega a criança, não quer saber da criança, quer saber igual a Madame Bovary, que se atira no primeiro caso, enfim. Mas eu estou falando isso para deixar um pouquinho um tom mais leve da nossa conversa, porque o coletivo de humor Porta dos Fundos, inclusive, aqui no Brasil, fez um vídeo para ironizar essa questão da maternidade, que é incompatível com os dias de hoje. Claro, tem exagero, tem irreverência, mas tem a reflexão pelo humor também vale. Vamos ver então esse sketch? Naquela mesa lá. Tá bom, obrigada, querida. De Norá? Ana! Amiga! Tudo bem? Caraca, eu não sabia que você tava grávida. Pois é, você viu? Olha que coisa. Cara, você tá linda. Ai, você tá linda. Obrigada, amiga. Quantos meses? 29. Quê? 29 meses. Desculpa, quê? Pois é, cara, 29 meses. É que 29 meses quer dizer que o bebê tá com o quê? Com 1 ano e meio. Pois é, muita coisa acontecendo, né? Você sabe. Porque assim, olha, maridão agora, ele tá tentando uma promoção e eu acho que ele vai pegar dessa vez, sabe? E se pegar essa promoção é Orlando 2 vezes ao ano, ou seja, inclui o interesse dele também. Então eu tenho que entender e ficar na dele, sabe? E tem outra coisa que é o seguinte, assim, eu não terminei o quarto, a decoração ainda não tá no meu gosto. E aí não dá. Mas você tá bem? Não, tô péssima. Tô bem péssima. Eu não consigo achar um papel de parede combina com aquele berço laranja que veio da mãe do Ricardo. Eu não tava falando do berço, eu tava falando mais disso aí. Ah, daqui? Aqui tá ótimo. Tá comigo, tá com Deus, né, meu bem? Aqui tá dentro de mim, eu que mando. Porque fora tá com quem? Tá com babá. E babá, amor, isso aí é uma máfia horrorosa. Que uma se junta com a outra, aí fala intimidade nossa, pra não sei o quê, aumenta o preço, tem a coisa do caráter duvidoso. E também tem uma coisa que é o seguinte, a gente tem uma viagem pra Búzios no final de semana, sabe? E Búzios não combina com criança, né? Búzios é mais pro amor. E a criança vai ficar gritando, então não tem muito espaço pra criança nesse momento. Então tem que ser depois de Búzios. Me meter? Imagina. Mas o bebê, ele não tá tentando sair? Não, claro, criança, você sabe como é criança de hoje em dia, né? Coloca uma coisa na cabeça, esperneia, quer, porque acha que tem direito de alguma coisa. Comigo não, que eu fui criada em colégio católico. Comigo, assim, agora eu falei, agora não, que eu não quero. Aí, ó, tem uma coisa de um treinamento de pompoarismo, trava aqui. Aí ele não manda, não. Quem manda sou eu. Ai, que foi? Ai. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem.
Tá aprendendo a engatinhar agora? E aí, de vez em quando, ele erra o órgão. Mas tá tudo bem. E Arnaldo, hein? Tá bem. Ai, maravilha. E filhos? Então, assim, já é um movimento, né, Marina, assim, de até tentar dialogar, refletir e mostrar que, é claro que isso é impossível acontecer, mas não deixa de ser uma reflexão que nós somos obrigadas, né, por uma convenção, a ter filhos, porque a gente só vai ser realizada assim. Infelizmente, a gente ainda percebe isso muito em muitas famílias, mas necessariamente, às vezes, essa criança é um projeto que é incompatível com a nossa realidade. Exato, eu acho que esse vídeo reflete o que está acontecendo hoje. As mulheres estão tentando adiar a maternidade ao máximo. Não é à toa que elas estão tendo filho, vamos dizer assim, na idade limite. Às vezes com 40 anos de idade, às vezes já tendo que fazer tratamento para conseguir engravidar. Com certeza. Exatamente porque a gente é movido por essa crença de que eu tenho que viver um tanto de coisas antes de ter meu filho que depois eu não vou poder viver. Olha só. Parece que a gente não consegue conceber que a vida ela pode continuar com o filho. É claro que nós vamos ter que fazer algumas concessões, mas eu acho que hoje está muito difícil fazer essas concessões. É mesmo? Por quê? Porque eu acho que é isso, eu acho que o filho impõe, né, certos limites mesmo. Igual ela inclusive. mesmo falou no vídeo, né? Não, isso aqui não dá para criança, a criança está muito complicada nesse momento, muitas viagens. Isso é real. Isso é real. O filho, de fato, coloca algumas restrições durante muitos anos pra gente, né? E o que eu acho que acontece? Na verdade, a gente entra numa idade reprodutiva, numa época que normalmente a gente está no auge da nossa profissão. É aquela época que você está se firmando no mercado de trabalho, que você está começando a colher os frutos daquilo que você plantou. E aí fica muito difícil. Eu acho que a maternidade, às vezes, ela acaba se tornando uma experiência muito conflituosa para algumas mulheres, exatamente porque as mulheres ficam divididas entre uma série de possibilidades que, às vezes, são incompatíveis mesmo com a chegada do filho. Então, eu acho que hoje as mulheres, elas têm a liberdade de fazer outras escolhas para além da maternidade, o que antes não acontecia, né? Antes, a vida da mulher era ter filho, né? Isso estava biologicamente determinado. Mesmo se ela não quisesse, né? Mesmo se ela não fosse feliz assim. Mesmo que ela não. A mulher nem... Eu acho que ela nem se dava o direito de pensar em não ter filhos. Hoje as mulheres podem fazer escolhas. Hoje você tem um mundo de possibilidades. Por isso que eu acho que a maternidade, às vezes, ela se torna tão difícil, conflituosa. Exatamente porque você almeja mais do que ser mãe. Então, e ao mesmo tempo que você almeja mais do que ser mãe, você também ainda se cobra ser a principal referência daquela criança. Bom, cobranças e esse exagero, assim, até que ponto chega essa complexidade, nós vamos deixar para o próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Dá para ser mãe sem passar pela maternidade? Você está achando essa pergunta um pouco estranha? Pois muitas mulheres já fizeram ela. E hoje no Opinião Minas a conversa é com a psicóloga Mariana Ottoni. E a gente está aqui, assim, e continuamos essa conversa durante o intervalo, porque a pergunta que eu faço é possível se arrepender de ser mãe depois que você planejou, você quis? Isso eu não estou levando em consideração aquelas mulheres que ficaram grávidas por acidente, não era uma coisa planejada, não. Eu estou pensando naquela que esperou um pouco, fez a carreira, agora eu vou ter filhos. Na hora que ela viu, poxa, fui tocada por um amor incrível por essa criança, mas eu não quero isso para mim. Ela pode fazer isso? Você fala admitir? Admitir. Pode. Ela deve, né? Eu acho que, inclusive, ela deve pela própria saúde psíquica dela e da criança, porque a partir daí, no momento em que ela admite que está muito difícil para ela ser mãe, eu acho que ela vai conseguir construir outras possibilidades, outras formas de ser mãe que não sejam tão pesadas e tão difíceis para ela. Agora, eu acho que a gente vive numa sociedade que ainda não há um espaço para isso. O que a gente percebe é que as mulheres que admitem isso, elas são profundamente discriminadas por outras mulheres. Pois é, mas aí no começo do programa, Mara, a gente falava sobre as mulheres que dão conta de sublimar, elas transformam essa energia, elas criam até um novo significado, criam um blog, uma linha de roupas infantis. Nós estamos falando assim de poucas mulheres, porque a maioria não dá conta de lidar com isso. Aí eu penso em dois extremos. Um é o infanticídio e o outro extremo é essa mulher se anular a ponto de acabar falecendo, porque a doença psicossomática dela, ela vai chegar a um ponto que ela não vai dar conta de lidar, vai entrar numa depressão que vai desgringolar para outra coisa. Como é que a gente faz? Como é que a gente detém esse processo? Eu acho que é a família, né, que consegue perceber que a mulher está entrando nesse processo que realmente está insuportável para ela. A própria família culpa, Mari. Porque às vezes nem a família dá espaço para essa mulher trazer esses questionamentos e fazer outras escolhas. Eu acho que essa mulher precisa de ajuda, né? Eu acho que ela precisa de uma ajuda psicológica para ela poder lidar com tudo isso. O que eu acho que dificulta hoje esse processo é exatamente isso. Se a sociedade, se a própria família
admitisse e acolhesse isso de uma outra forma, que não fosse discriminando, né, que não fosse rechaçando essa mulher pelo fato dela estar dizendo da dificuldade dela, eu acho que essas mulheres encontrariam saídas mais saudáveis e mais leves do que, por exemplo, a depressão. Eu vejo até que, às vezes, a primeiro momento, essas mulheres não procuram nem o consultório que deveria ser o correto, elas procuram até a religião, elas procuram o padre ou o pastor para tentar entender qual que é a motivação daquele sofrimento dela, daquela inadequação na maternidade e esse sentimento de culpa que deve macerar mesmo, porque você admitiu para você mesmo no espelho que você não está feliz com aquilo que você escolheu e escolheu de forma consciente. Será que às vezes não está faltando a gente falar o que é a maternidade mesmo? Porque tem até, eu lembro de um seriado que chamava Modern, que as mulheres tinham um código, as mulheres que já foram mães, que você não deve falar para as que não foram quais são os problemas da maternidade, justamente para a perpetuação da espécie. Então, assim, era uma brincadeira, mas que às vezes leva a gente a refletir, porque muitas das pessoas não contam de verdade o que é a maternidade. Você falou uma coisa super interessante. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Hoje as mulheres, elas não contam o real da maternidade. Não é. E quando elas resolvem Tem que ser mais falar, honesta. e quando elas resolvem falar o real da maternidade, elas são discriminadas. Você lembra aquele caso que aconteceu no Facebook? Que eles colocaram uma campanha que as mulheres tinham que postar fotos delas felizes com os filhos. Aí umazinha resolveu e conta. Uma moça de 25 anos, ela postou uma foto com o filho dizendo exatamente isso. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E dizendo dessa coisa de acordar de madrugada, que ela não conseguia mais dormir, que ela não conseguia tomar banho, que ela não conseguia comer. O tanto que aquilo estava insuportável para ela. Ela foi retirada do Facebook. Exatamente. Ela foi bloqueada, Ela foi bloqueada. E ainda ficou chocada, porque ela falou assim, porque eu estou expressando a minha opinião num país democrático. Exato, exatamente. E eu acho nesse sentido que há muita pouca solidariedade das mulheres. As mulheres não contam entre elas o real da maternidade. Cria-se uma ilusão, né, de que essa experiência é linda, é maravilhosa, é super gratificante. É, claro que é. A gente não pode negar que a maternidade traz muita gratificação. Sim. Mas tem uma parte dela que é muito difícil. Com certeza. E que, inclusive, eu acho até mais difícil hoje por aquilo que eu coloquei para você. Eu acho que hoje a gente tem outras possibilidades para além da maternidade. A gente quer mais do que ser mãe. E a gente se gratifica, se realiza com isso. Com certeza. E muitas vezes a gente quer projetos que são incompatíveis. Então, às vezes, para algumas mulheres que não conseguem abrir mão disso, que não conseguem se reinventar, a maternidade vira um sofrimento. Pois é, e esse sofrimento, esse sentimento de culpa, a gente falou que a pessoa primeiro tem que admitir para ela. Conversar em segundo lugar com a família. Gente, eu não estou dando conta. Eu gostaria de rever a nossa situação. Eu sei que ela não é uma situação em que eu posso revertê-la. Não vou deixar de ser mãe. Não tem jeito de jogar o filho fora. Não tem, nem devolver. Mas eu vejo muita preocupação das mães que se notam, se percebem nessa situação, sem coragem de falar para os filhos. Porque quando você olha para aquela sua criação, aquele amor, mas ao mesmo tempo você fala, mas eu não queria, se pudesse eu não teria. E aí elas se pegam tentando abafar esse sentimento, essa consciência de que a maternidade não era para ela, com medo de traumatizar o filho. Eu, pelo menos, eu ouvi umas 3 vezes da minha mãe que se pudesse me devolver para o cigano. Brincadeiras à parte, isso não me traumatizou. Mas eu noto hoje uma preocupação violenta e flagrante das mães em traumatizar seus filhos. Mas o que ele vai pensar? Eu posso mais tarde fazer com que ele vire um jovem, um adolescente ou um adulto transtornado? Como é que é isso? Eu acho que hoje há um excesso de psicologização do mundo. Né? Eu uso esse termo assim, eu acho que as mulheres hoje, a gente tem muito conhecimento da psicologia, o senso comum hoje tem muito acesso à psicologia. A gente tem o Google também, que é uma beleza. A gente tem o Google, exatamente. E eu acho que às vezes as pessoas exageram, né? Quantas vezes a gente não fala no cotidiano, nossa, que saco, não estou aguentando mais isso, né? Assim, a gente se queixa de um monte de coisa. Isso não necessariamente quer dizer para aquele filho que a gente não ama ele. Eu acho que se você tiver uma relação sólida com aquela criança tiver uma convicção de qual que é o lugar dela no desejo dessa mãe, eu acho que ela vai escutar essas coisas igual você escutou da sua mãe, e às vezes ela vai achar até engraçado, vai virar piada. Só que eu acho que hoje há muita culpa. Verdade. Então, em função dessa culpa, exatamente porque a mulher está de fato com esse conflito, igual você falou, ela não consegue admitir nem para ela mesma, então ela acha que qualquer fala dela nesse sentido vai destruir aquele filho. Exatamente porque ela está cheia de culpas. Ela que está fragilizada. Ela que está fragilizada, exatamente. Ela não está lidando bem com esse sentimento com ela. Por isso que ela acha que qualquer palavra dela vai ter um efeito devastador sobre aquela criança. E às vezes não necessariamente vai ter. Não estou dizendo que não há casos que às vezes sim, as crianças escutam coisas de seus pais que elas passam a vida às voltas com aquilo. E que aquilo gera um trauma. Mas eu acho que na maior parte das vezes é essa mulher que está com muito mais dificuldade de lidar com isso do que o próprio filho. E uma mãe infeliz
deveria se preocupar bastante também, porque o filho não vai ser muito feliz também, não tem condições. Porque às vezes ela tá tão infeliz, mas evitando tanto de falar daquilo, ele vai ficando aquela infelicidade, aquilo vai virando uma depressão. Ela não vai ter condição também de, né, de criar um filho muito feliz vendo uma mãe definhando. Eu acho que uma presença imposta. O que eu chamo de uma presença imposta, né? Aquela mulher que às vezes na hora que ela tem um filho, o marido simplesmente fala para ela: agora eu não quero que você trabalhe mais, você vai viver para essa criança, né? E às vezes impõem isso para a mulher e a mulher está ali sem querer de fato estar. Às vezes, se essa mulher trabalhar meio período, que ela trabalhe 8 horas por dia, mas que o momento que ela esteja com o filho, ela esteja de coração, ela queira de fato, ela seja uma presença real ali na vida dele, às vezes vai trazer muito mais benefício para essa criança que uma mãe full time que não suporta estar ali. E que, na verdade, ela não está ali. Ela não está ali em pensamento, ela não está ali em presença, às vezes ela está ali mal-humorada, sem a menor paciência com aquela criança, do que se ela tiver um tempo que ela realmente esteja de fato. E esses pais, hein? Eu já notei uma vez, isso na minha família, uma prima que um belo dia, já farta, né, assim, ela concentrada fisicamente, psicologicamente, de todas as formas ligada àquela criança, ela teve um dia que ela não aguentou, começou a chorar. E aí o marido chegou para ela e falou assim: você é uma péssima mãe. Então, assim, ela não teve o direito nem de um belo dia depois, às vezes, de 4 meses, segurando tudo aquilo, nem externar esse desespero dela. O que os pais também têm que pensar nesse momento em que a maternidade não está bem encaixada na vida da mulher? Eu acho que a gente cai nessa questão de estar numa sociedade que ainda está muito presa nessa concepção de que a maternidade é algo natural. O que eu quero dizer com isso, né? Tem o mito do instinto materno. O que é? A crença de que toda mulher nasceu para ser mãe. Ela vai naturalmente querer ter filho e amar seus filhos incondicionalmente. Não é que essa mulher, igual você está contando o caso da sua prima, ela não queira esse filho, ela não deseja esse filho. Não é disso que eu estou dizendo. Com certeza ela ama muito. Só que eu acho que a maternidade é conflituosa. Só que eu acho que a gente está numa sociedade que ainda tem essa ilusão de que a maternidade é um mar de rosas. Não é isso que as mulheres fazem quando elas não falam o real da maternidade, elas mantêm esse mito e essa ilusão. Então, eu acho que muitas vezes, às vezes, os pais não dão conta de escutar isso da esposa e já chegam à conclusão que ela é uma péssima mãe, exatamente porque a gente está numa sociedade que quer manter essa ideia de que a maternidade é um mar de rosas. E não é. E tomara que a gente mude isso. Tomara, porque é uma experiência difícil e conflituosa. Isso mesmo. Mas mesmo você amando o filho. Exatamente. E a gente tem que amar mesmo, tá certo? Obrigada, Mari, pela participação. Bom, gente, essa edição do programa termina aqui. Você pode ver a gente no YouTube. Até a próxima.